Uma das histórias bíblicas mais controversas, especialmente devido ao ceticismo que gera nos tempos atuais, é a dos Nefilins, gigantes supostamente seres colossais, de tamanho e força descomunal, gerados por anjos caídos com mulheres humanas, que viveram entre a humanidade antes e depois do dilúvio universal. Devido a esses relatos sobre como era o mundo antes do dilúvio, surgiram muitas perguntas e preocupações, tais como os anjos poderiam ter relações com mulheres humanas, se os anjos não têm sexo e são espíritos? Se Deus sabe de tudo, por que permitiu que essas coisas acontecessem? Isso realmente aconteceu ou é um mito ou lenda? O que Deus fez com os anjos caídos? Esses anjos são os mesmos que se rebelaram com Lúcifer contra Deus ou são outros? Bem, para todas essas perguntas e preocupações, vamos tentar chegar à verdade navegando através da palavra, a fim de responder a essas perguntas, sempre respeitando as opiniões de todos. O livro de Enoque é considerado apócrifo pela maioria das tradições religiosas, ou seja, se refere a escritos ou textos que não foram incluídos no cânon oficial de uma religião ou tradição. Isso significa que não faz parte do cânon oficial das Escrituras Sagradas. Embora existam diferentes versões do livro de Enoque, a mais conhecida é o livro de Enoque etíope, também chamado de Primeiro Enoque, que contém uma série de escritos atribuídos a Enoque, um antigo personagem bíblico mencionado no livro de Gênesis. Convido você a deixar sua própria opinião ou teoria, para que juntos possamos enriquecer essa narrativa e buscar a verdade que todos procuramos, pois somente Deus conhece a verdade absoluta. Neste vídeo, revisaremos a segunda parte da fascinante história dos Nefilins, os gigantes bíblicos que supostamente estiveram entre nós por muitos séculos e como era o mundo antes do dilúvio. Deixarei na descrição deste vídeo a primeira parte desta série, caso queira saber mais sobre esse incrível relato. Mas antes de nos aprofundarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos maravilhosos vídeos que publicamos toda semana. Sem mais delongas, bem-vindos a mais uma produção do canal Fato Milenar. O relato dos espiões enviados por Moisés à terra de Canaã encontra-se no Antigo Testamento da Bíblia, nos capítulos 13 e 14 do livro de Números. Nestes capítulos é narrado como Moisés enviou 2 espiões para explorar a terra de Canaã antes de os israelitas entrarem nela. Eles retornaram com o relato de que encontraram gigantes que os faziam parecer tão pequenos como gafanhotos em comparação. Afirma-se que a cama do rei Ioque, um suposto descendente dos Nefilins, media quase 4 metros, o que sugere que o gigante não deveria ter menos de 3 metros. Além disso, o Corão menciona gigantes de mais de 30 metros. O livro de Enoque é uma das obras mais significativas entre os livros apócrifos e não canônicos e provavelmente teve uma grande influência nos cristãos pré-históricos, especialmente nas crenças gnósticas. Enoque era conhecido como o bisavô de Noé e foi o 7º homem descendente de Adão. De acordo com esses cálculos, o livro de Enoque teria uma antiguidade de aproximadamente 5.500 anos. Enoque nasceu 622 anos após a criação de Adão, o que faz com que o livro de Enoque seja um dos livros mais antigos do planeta Terra. O livro de Enoque é notável por quase ter sido incluído nas escrituras da Bíblia, mas acabou sendo rejeitado por ser considerado apócrifo. Apesar de Enoque e o próprio livro serem mencionados e referenciados várias vezes na Bíblia, as únicas comunidades religiosas que o reconhecem como parte oficial de suas escrituras sagradas são os judeus etíopes
e a Igreja Ortodoxa Etíope, bem como alguns grupos religiosos ocultos ao redor do mundo. Anjos corrompidos, gigantes nefilins, longos períodos de vida, um grande dilúvio e conhecimentos antigos e avançados são alguns dos temas abordados no livro de Enoque. Não é surpresa o motivo pelo qual o livro de Enoque não foi incluído na versão bíblica moderna, uma vez que seu conteúdo descreve anjos malignos que se apegaram a mulheres mortais e se relacionaram com elas, resultando no nascimento da raça híbrida de gigantes humanoides, conhecidos ao longo dos séculos e na história bíblica como os Nefilins. A primeira parte do livro trata dos vigilantes, um grupo de anjos enviados à Terra para cuidar dos humanos. Disse que os vigilantes ensinaram aos humanos a ler, escrever, usar armas, técnicas de beleza, magia, conhecimentos astronômicos, meteorologia e outras habilidades. Isso se tornou problemático, pois privou os humanos da oportunidade de descobrir essas artes por si mesmos. Eles revelaram os segredos eternos que foram preservados pelos céus, que os homens se esforçaram para aprender. Curiosamente, este antigo texto também descreve como esses anjos caídos ensinaram à humanidade como fazer espadas, facas, escudos e armaduras, medicina mágica, preparação de poções de ervas, encantamentos, astrologia, o movimento da lua e até mesmo como enganar os homens. 200 desses anjos cometeram transgressão ao se relacionarem com mulheres, resultando na criação de uma raça híbrida chamada Nefilins. Para esclarecer essa possibilidade de os anjos terem relações com mulheres humanas, podemos citar o Antigo Testamento da Bíblia. Inicialmente, os anjos possuem duas ou mais maneiras de entrar em contato físico com os humanos. No livro de Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia, a história relata como Abraão ofereceu hospitalidade a 3 visitantes que se revelaram anjos. Essa narrativa pode ser encontrada em Gênesis 18, 1 ao 15, e esses visitantes estavam fisicamente presentes, pois possuíam a capacidade de assumir forma humana com todos os atributos. Entretanto, em sua forma divina, eles não podem ter relações, pois são seres espirituais e intangíveis. Os anjos, em sua forma divina, são assexuados, o que significa que não possuem gênero, mas isso se aplica apenas à sua forma divina. Uma outra teoria pessoal deste humilde servo, baseada em eventos da Bíblia, é que os espíritos dos anjos caídos poderiam possuir os homens daquele lugar para usá-los em seus propósitos pecaminosos, permitindo-lhes cumprir sua missão de gerar filhos. Não é desconhecida a prática de espíritos malignos possuindo pessoas, e até mesmo o próprio Jesus expulsava demônios de pessoas possuídas durante seu ministério. O relato em que Jesus expulsa demônios de um homem e permite que esses demônios entrem em um grupo de porcos encontra-se no Novo Testamento da Bíblia, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Você pode encontrar esse episódio em Mateus 8, 28 ao 34, Marcos 5, 1 ao 20 e Lucas 8, 26 ao 39. Isso demonstra que esses espíritos podem possuir uma pessoa e tomar controle de seu corpo. Além disso, na Bíblia, encontramos personagens que tiveram encontros com anjos, como no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 32, versículos 22 ao 32. Jacó lutou com um anjo até o amanhecer, buscando sua bênção antes que o anjo partisse. No final da luta, o anjo tocou o quadril de Jacó, que ficou manco como resultado desse toque. Eventualmente, recebeu a bênção do anjo, que também mudou seu nome para Israel. Esse relato evidencia que os anjos são seres espirituais, mas também têm a capacidade de se materializarem em forma física, com todas as características humanas, igual a você e eu.
Isso lhes permite interagir com mulheres humanas e gerar descendência. Continuando com o relato sobre os filhos dos anjos caídos, o que foi dito sobre essas criaturas, os Nefilins, é que eles eram gigantes selvagens que representavam uma ameaça e exploraram a humanidade. De acordo com o livro de Enoque, é assim que os gigantes Nefilins foram criados. Todos eles, junto com os anjos caídos, escolheram esposas entre os humanos. Cada um tomou uma esposa e essas mulheres se aproximaram deles, contaminando-se. Eles ensinaram a elas feitiços, encantamentos, técnicas de enxertia de raízes e os familiarizaram com plantas. Como resultado, essas mulheres ficaram grávidas e deram à luz gigantes imensos, com cerca de 30 metros de altura, que consumiram todos os recursos adquiridos pelos homens. Quando os seres humanos não conseguiam mais sustentá-los, os Nefilins se voltaram contra eles, devorando tudo em seu caminho. Eles começaram a pecar contra as aves, os animais, os répteis e os peixes do mar, consumindo a carne dos homens e bebendo seu sangue. Muitos autores concordam, com base em inúmeros textos antigos, e elaboram teorias que sugerem que os antigos Nefilins poderiam ter sido uma espécie alienígena antiga que habitou a Terra há muito tempo. No entanto, essa é uma ideia altamente controversa para os acadêmicos tradicionais, que se opõem veementemente a essas interpretações. De acordo com vários livros antigos, é possível concluir que os gigantes Nefilins eram, de fato, seres misteriosos que dominaram o planeta antes do grande dilúvio, e talvez sejam a razão pela qual ocorreu a inundação. Informações sobre esses gigantes podem ser encontradas em muitos textos antigos. Há 50 anos, pesquisadores fizeram um dos mais importantes achados arqueológicos do século ao descobrirem milhares de artefatos antigos. Entre esses artefatos, havia milhares de pergaminhos antigos que ofereceram uma perspectiva valiosa de nosso passado. Muitos desses pergaminhos ajudaram a completar fragmentos perdidos da história da Terra. Além dos inúmeros pergaminhos, os arqueólogos ficaram surpresos ao encontrar um texto incomum e raro, um antigo pergaminho que descreve a morte dos antigos Nefilins, conhecido como o Livro dos Gigantes. O Livro dos Gigantes relata a história das criaturas que habitaram nosso planeta há muito tempo e como foram destruídas desde o início. Devemos entender que mesmo no século XXI, a palavra Nefilins não é completamente compreendida. Ao longo dos anos, acadêmicos propuseram várias etimologias para o termo, incluindo os caídos, apóstatas e até aqueles que fazem outros caírem. No entanto, independentemente de seu nome e significado, os enigmáticos Nefilins há muito são considerados os gigantes que habitaram nosso planeta em um passado distante. Existem vários textos antigos que fazem referência aos Nefilins, e um desses textos é o livro de Gênesis, que descreve esses seres misteriosos. No entanto, a maior fonte de informações sobre eles é o apócrifo livro de Enoque. Enoque desempenha um papel significativo na história e é precisamente um dos personagens mais misteriosos do livro de Gênesis. Segundo o livro de Gênesis, Enoque viveu incríveis 265 anos e foi levado por Deus, pois Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Nesse período, acredita-se que nosso planeta foi habitado por anjos que interagiram com pessoas mortais ao longo de anos, eventualmente procriando com as filhas dos homens. Isso levou à criação de uma raça de seres descritos como antinaturais e extremamente fortes, conhecidos como gigantes híbridos ou Nefilins. No entanto, as histórias sobre os Nefilins variam entre o livro de Gênesis e os antigos pergaminhos encontrados em locais como as cavernas do Mar Morto. Um desses pergaminhos,
O livro dos gigantes, que aliás está incompleto, oferece uma perspectiva diferente sobre os nefilins. De acordo com os antigos textos, os gigantes ou nefilins perceberam que, devido aos seus métodos violentos, enfrentariam uma destruição iminente. Eles pediram a Enoque que intercedesse em nome deles diante de Deus. Os textos antigos descrevem como os nefilins viveram na terra e como causaram caos. Em um certo momento da história, eles começaram a ter sonhos proféticos sobre o Armagedom, enquanto o medo tomava conta de seus corações. Segundo esses textos antigos, o primeiro nefilim a ter tais sonhos proféticos foi Maué, o filho titã do anjo Baraquiel. De acordo com o sonho de Maué, uma grande tábua afundou na água, e quando a tábua emergiu, apenas 3 nomes permaneceram. Acredita-se que isso simbolize o grande dilúvio e a subsequente preservação de apenas os filhos de Noé. Os nefilins não estavam certos sobre o significado de seus sonhos e passaram tempo debatendo o que Maué havia sonhado, mas não conseguiram interpretá-lo com sucesso. Não muito tempo depois, os gigantes, filhos do anjo caído Tiaça, começaram a ter sonhos semelhantes. Eles sonharam com uma árvore arrancada, exceto por 3 de suas raízes. Isso sugere que o grande dilúvio foi planejado anos antes de acontecer e que o domínio dos gigantes nefilins na terra estava destinado a terminar. No entanto, apesar dos esforços de muitos acadêmicos para entender quem eram os nefilins, ainda há considerável confusão em torno dessas criaturas misteriosas. De acordo com textos antigos, essas criaturas eram reais e habitaram a Terra há muito tempo. Não há dúvidas de que esses seres foram reais. A única questão que os envolve é a sua verdadeira origem e legado. Inúmeros esqueletos de gigantes são encontrados ao redor do mundo, e um caso famoso ocorreu quando 18 esqueletos gigantes, enterrados em carvão e argila cozida, foram descobertos no lago de Leven, em Visconde. Assume-se que esses são os restos de uma raça desconhecida de humanoides gigantes. Apesar de parecerem muito humanos, apresentam notáveis diferenças, como o tamanho muito maior, a inclinação dos ossos sobre a cavidade dos olhos para trás e o nariz parecendo estar posicionado muito mais alto do que os pômulos, em vez de estarem mais ou menos alinhados entre si. Os ossos da mandíbula eram descritos como tendo semelhança com a cabeça de um primata não humano, e dizem que esses esqueletos até mesmo tinham 6 dedos nas mãos e nos pés. Talvez isso seja uma evidência arqueológica da existência dos gigantes nefilins. Outras teorias sustentam que, se esses anjos caídos, chamados vigilantes, foram capazes de procriar com humanos e criar uma raça híbrida, isso significa que esses anjos caídos não são totalmente os seres celestiais de luz eterna mencionados na religião. Uma outra teoria é que, se os anjos são seres tão avançados que podem procriar com pessoas, talvez sejam, na verdade, alienígenas enviados para cuidar de nós, mas que cometeram transgressões ao se relacionarem com mulheres humanas. Possivelmente os líderes desses seres alienígenas podem não ter ficado satisfeitos com a intervenção dos vigilantes em assuntos humanos. Acredita-se que os nefilins estão confinados nos vales da terra e ficarão lá até o dia do juízo. Então, o Altíssimo Grande Santo falou e enviou Ariel dizendo: Vá até Noé e diga em meu nome que ele se esconda e revele a consumação que se avizinha, pois a terra inteira será destruída e um dilúvio está por vir sobre toda a terra, e tudo o que nela se encontra perecerá. E agora ensine a ele que ele pode escapar e que sua descendência pode ser preservada para todas as gerações do mundo. Enquanto os seres humanos pereciam, eles clamavam e seu lamento ecoava até os céus.
Todas as criaturas viram-se ameaçadas de uma forma ou de outra pelo novo ordenamento das coisas. Os anjos não perceberam que os humanos eram tão imaturos e ingênuos a ponto de receber tantos conhecimentos de uma só vez. Como resultado, a terra foi manchada com o sangue de suas criaturas e todos os seres vivos tornaram-se sujeitos à purificação divina. Então Deus disse ao arcanjo Miguel: destrói todos os espíritos dos réprobos e dos filhos dos vigilantes, porque eles têm agido mal em relação aos humanos. Elimina a opressão da face da terra e faz desaparecer toda a obra de impiedade. Faz com que a planta da justiça e verdade apareça, e ela será uma bênção. As obras dos justos serão plantadas com alegria para sempre. Limpa a terra de toda opressão, toda violência, todo pecado, toda impiedade e toda maldade que ocorre nela. Faz com que desapareçam da terra, para que todos os filhos dos homens se tornem justos. Todas as nações me adorarão, dirigirão suas preces a mim e me louvarão. A terra estará livre de toda corrupção, pecado, castigo e dor, e não enviarei mais pragas sobre a terra por gerações e gerações, nem pela eternidade. Não é preciso dizer que a eliminação global assumiu a forma de um grande dilúvio, e Noé foi informado disso por meio das palavras atribuídas a seu antepassado Enoque. Ele foi capaz de preservar a espécie humana e também salvou inúmeras outras vidas selvagens. Em outro livro, os anjos enviados por Deus são referidos como os vigilantes dos jubileus, e isso é mencionado no livro bíblico de Daniel, bem como em lendas e folclore judaico. Segundo o livro de Enoque, os vigilantes só se tornaram anjos caídos após se relacionarem com humanos e ensinarem conhecimentos secretos e proibidos, dos quais, de acordo com Enoque, os humanos não estavam preparados. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículos de 1 a 4, encontramos o seguinte relato sobre os Nefilins. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram esposas entre elas. Então o Senhor disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, pois ele é carne, e os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. A relevância do primeiro livro de Enoque foi recentemente reforçada quando, entre os pergaminhos do Mar Morto, foi encontrado o livro dos gigantes, datado de 200 anos antes de Cristo. Neste livro, fala-se de uma época anterior ao grande dilúvio global, na qual gigantes e dragões lutaram entre si. Alguns dos nomes mencionados no livro dos gigantes também são citados no Talmud. Uma parte desses anjos se tornou anjos caídos devido ao seu envolvimento com os humanos, intervindo em seus assuntos e ensinando-lhes coisas que eles deveriam aprender por conta própria. Como consequência dos pecados, uma raça de bestas selvagens e canibais surgiu, que se alimentava de carne e bebia sangue, transformando o paraíso em um lugar de pesadelos. Aqueles que criaram a humanidade em nosso mundo decidiram destruí-la com um grande dilúvio, do qual apenas algumas espécies sobreviveriam. Alguns seres fugiram ou foram aprisionados no submundo, que poderia ser tanto o inferno no plano astral, quanto moradas sob a superfície da terra. A história no livro de Enoque explica exatamente por que as perguntas e dúvidas mais frequentes foram: Deus não precisa que lhe digam nada, pois Ele sabe e vê tudo. Se Deus sabe tudo, por que Ele teve que esperar que os anjos o informassem sobre as ações dos anjos caídos? Para responder a esta pergunta, se você não viu o vídeo anterior, a parte 1 deste relato, você não vai entender. Eu recomendo assistir a parte 1.
Vou deixar o link na descrição do vídeo. E se você já assistiu, irá entender imediatamente. Quando Uriel, Miguel e Gabriel se apresentam diante do Criador, a primeira coisa que Gabriel diz é: Tu que vês tudo e nada está oculto de ti, e tudo está nu diante de tua presença, porque tu sabes tudo e nada se esconde de ti. Aqui podemos ver claramente que Deus já sabia de tudo o que estava acontecendo. No entanto, o que muitos não entendem é que Deus permite que as coisas aconteçam devido às decisões daqueles que cometem o pecado. Deus julga com sua justiça divina aqueles que pensam que podem enganar a Deus, mas Ele permite que sua criação participe do processo para que todos recebam a justiça divina por seus próprios atos. Caso contrário, Deus não seria soberano nem justo se interferisse nas decisões de sua criação, pois o livre-arbítrio é algo que muitos não compreendem. Embora Deus saiba de tudo, Ele dá a oportunidade a cada ser criado de se arrepender de sua maldade em seu coração, antes e depois de pecar. A justiça de Deus está em julgar pelos pecados e não por imposições, caso contrário, Ele não seria Deus. A chave de tudo isso é o livre-arbítrio. Chegamos ao final do vídeo. Espero que tenham gostado. Convido você a deixar seu comentário e sua própria opinião ou teoria sobre esses seres, respeitando as opiniões dos outros. Juntos, enriquecendo essa narrativa, podemos chegar à verdade que todos buscamos. Você acredita que os gigantes eram filhos de anjos com mulheres, ou que eram apenas uma raça de homens maiores do que a humanidade comum? Ou você acha que a história bíblica dos Nefilins é puramente de natureza parabólica e metafórica? Diga-nos na seção de comentários. Quem você acha que foram os vigilantes e os Nefilins, ou se acredita que eram extraterrestres? E qual é a antiga história humana perdida? Se desejam que eu fale sobre a parte 3 deste relato, as 31 coisas assustadoras sobre os gigantes que habitaram a Terra antes e depois do dilúvio universal, de acordo com a Bíblia, deixem-me saber nos comentários para explorarmos ainda mais esse assunto. Estarei lendo seus comentários. Que Deus abençoe todos nós e até o próximo vídeo.